Passa a palavra para Guilherme Susteras, coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao deputado Celso Russomano, deputada Gisela, que fizeram esse requerimento. Acho que é muito interessante que esse debate saia das comissões técnicas de energia e venha para as comissões do consumidor, porque, no final das contas, somos consumidores de energia, né? No final das contas, as empresas de energia, elas existem para servir ao consumidor e não o contrário. Então, quando o indivíduo investe no seu sistema de geração, ele o faz para seu próprio benefício e não para o benefício da distribuidora. E esse é o ponto-chave, que é o grande ponto de discussão. Também quero cumprimentar meus colegas da mesa, Dr. Giacomo, Eber, Madureira, Barata, Carlos Evangelista. São colegas de muitos e muitos anos de setor elétrico, brigando aqui pelo bem-estar do setor elétrico. No final das contas, todos temos o mesmo objetivo, que é ter um sistema elétrico mais sustentável. Eu queria começar dizendo que, em geral, quem começa a apresentação dizendo eu não tenho nada contra a geração distribuída, é porque tem tudo contra a geração distribuída. Então, toda vez que vocês ouvirem a frase, olha, eu não tenho nada contra a geração distribuída, mas preparem-se que lá vem bordoada. Então, eu queria dizer que eu não tenho nada contra as distribuidoras, mas elas têm deixado os consumidores na mão. Todos se conhecem a Absolar, ela representa toda a cadeia de produção da geração solar fotovoltaica e 99% da geração distribuída é solar fotovoltaica. E aí eu queria começar dizendo que a gente tem que olhar o futuro pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Eu concordo plenamente com o Dr. Barata quando ele diz que a Lei 10.848 de 2004, quando ela foi criada, nem se vislumbrava a possibilidade da geração própria de energia. Eu lembro também em 2004, eu era um jovem engenheiro recém-formado, eu também não tinha celular com smartphone, WhatsApp, não tinha nada disso. Muitos anos depois, agora a gente tem toda essa tecnologia. O mundo mudou. E o que a gente não pode conceber é que os órgãos de operação e planejamento do setor elétrico, ao invés de planejarem e se prepararem para a nova realidade do setor elétrico, fiquem lastimando que o passado já não existe mais. Não, o passado já não existe mais. E essa é a realidade. Não adianta ficar chorando pelo passado que não existe mais. O Operador Nacional do Sistema antigamente controlava 100% da geração e agora vai controlar só 49% da geração. É a vida. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, a vida inteira, controlou 0% da carga. E vai continuar controlando 0% da carga. O consumidor, cabe ao operador desenvolver inteligência e tecnologia para conviver com uma nova realidade, ao invés de proibir as pessoas de viverem essa realidade que elas querem viver. E muito bem, como bem disse o Dr. Barata, a Lei 10.848 não previa a geração distribuída, o Congresso Nacional criou o marco legal da geração própria de energia, a Lei 14.300, para que sim o setor elétrico passasse a enxergar a possibilidade do consumidor gerar sua própria energia. E como bem disse meu colega evangelista, este foi um processo construído a muitas mãos, foi um consenso construído de forma muito brilhante pelo deputado Lafayette, que foi o relator do processo. Ele conseguiu conversar com todos os agentes do setor, incluindo a Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia, associações de geração distribuída, associação de distribuidoras. Chegamos a um acordo e a lei ela se resume em 3 pontos principais. Número 1, segurança jurídica para quem já existiu, porque no Brasil não é o país em que até o passado é visível. Número 2, não haverá subsídio no futuro, ou seja, qualquer custo que o consumidor de energia, de que gere sua própria energia, deixe de pagar, ele tem que ser compensado pelo benefício que ele proporciona ao sistema. Então a gente tem nas mãos da ANEEL a tarefa de fazer este cálculo de custos-benefícios, de tal forma que, ao final de um período de transição, que termina em 2029, existirá plena neutralidade tarifária. Ou seja, não há que se falar que a base azul está pagando para consumidor de energia, no momento até está, mas é uma trajetória para que este número chegue a 0. E essa foi a construção da Lei 14.300. O setor de geração própria de energia talvez seja o único setor que tem os seus benefícios com data limite para encerrar.
em 2029, acabaram os benefícios. O setor de gás natural continua tendo seus benefícios. O setor de carvão mineral continua tendo seus benefícios. As distribuidoras de energia de pequeno porte continuam tendo seus benefícios e não há uma previsão sequer para o fim desses subsídios. Então, sim, aquela base azul vai continuar pagando um monte de subsídio para sempre para esses grandes agentes, enquanto o único setor que tem uma data final de previsão de subsídio é a geração distribuída. Então, esse número que está apresentado aqui, existe um número? Existe. Se a gente voltar aqui em 2029, esse número vai ser zero, porque a Lei 14.300 ela foi construída para que esse número chegue a zero, de forma tranquila, linear, para que não tenha nenhuma ruptura no mercado. E toda vez que alguém fala em mudar a Lei 14.300, uma lei que é nova, né, de 2022, está se falando em virar a mesa. Né? A gente combinou, a gente acordou, a gente chegou no consenso, chegou numa trajetória, protegeu o investimento, protegeu o consumidor, chegou numa trajetória justa e, de repente, não, vamos puxar o tapete, vamos virar a mesa, vamos mudar todas as regras de novo. E eu vou mostrar daqui a pouco como a medida provisória 1.300 traz uma série de pegadinhas para justamente criar subterfúgio para virar a mesa no direito do consumidor de gerar sua própria energia. Sobre inversão de fluxo de potência, eu sou engenheiro de formação e eu jamais vou dizer que não existe inversão de fluxo de potência. É evidente que existe. A questão é que inversão de fluxo de potência em si só não é um problema. Não é um problema. Existe um conjunto de limites técnicos definidos pela agência reguladora, que é o PRODIST, e que diz, olha, você tem que estar em determinado nível de tensão, em determinado nível de frequência, tem uma série de questões técnicas. Obrigado. Tanto que, no dia anterior à existência da norma do fluxo de potência, uma série de projetos foram aprovados porque eles não ultrapassavam os limites técnicos. No momento que a agência criou a questão da inversão de fluxo, as distribuidoras resolveram que todos aqueles projetos que haviam sido aprovados já não são mais aprovados, porque agora tem fluxo de potência. Então, como é que uma coisa que antes da existência da norma não criava problema, depois da existência da norma passa a criar problema? E a resposta é muito simples. A intenção do regulador, ao criar a norma da inversão de fluxo de potência, era criar uma simplificação regulatória, um atalho. Só que, infelizmente, este atalho foi usado contra o direito do consumidor de gerar sua própria energia e acessar livremente as redes. Tanto que a norma prevê que as distribuidoras são obrigadas a apresentar os estudos que justificam a negativa de acesso à rede. E as distribuidoras, invariavelmente, não apresentavam esses estudos. Então, a gente tem projetos pequenininhos de 1 kW que causam aparentemente um estrago na rede, não podem ser acessados. A gente não tem um estudo. A gente tem coisas, por exemplo, a gente recebeu dos nossos associados uma negativa de acesso ao seu sistema em Caxias do Sul, dizendo que isso não poderia acessar porque tinha problemas num transformador em Sorocaba, em São Paulo. Claramente foi um copia-cola. Claramente um desrespeito ao direito do consumidor de ter acesso à informação completa. E, como um atalho, as distribuidoras iam direto à solução impossível. Eu quero pôr um sistema de geração na minha própria casa. Olha, não pode, mas você pode pôr a 4 quadras dali. Mas eu não moro a 4 quadras dali, eu moro aqui. Eu quero pôr o sistema na minha casa, não quero pôr o sistema a 4 quadras dali. Então, ao invés dos prestadores de serviço público adaptarem-se às necessidades dos consumidores, eles queriam que os consumidores se adaptassem aos benefícios, ao conforto deles, o que é completamente contrário a qualquer lógica de defesa do consumidor. Além do mais, essa foi uma inovação que não estava prevista em lei. Então, foi mais um subterfúgio utilizado para virar a mesa, puxar o tapete de todo acordo que foi acertado dentro desta casa, a casa que tem legitimidade para deferir. E aí a agência teve uma boa ideia de criar uma questão de fast track, que olha, é evidente que alguns sistemas não vão criar problema, mas o efeito colateral disso foi que a gente teve um efeito rebote. Ou seja, nenhum sistema que atendesse aos critérios de fast track estavam sendo aprovados. E aí você começou a ter uma criação enorme
de restrição ao acesso à rede sem a apresentação dos devidos estudos. O que nós queremos, o que nós precisamos, deputado Celso Russomano, é uma agência reguladora forte, com poder de fiscalização, porque nós somos hipossuficientes em relação às concessionárias de energia elétrica. E a questão do fluxo de inversão de fluxo é apenas um dos inúmeros problemas que os consumidores têm. Por exemplo, nenhum prazo é cumprido pelas distribuidoras. As distribuidoras têm um prazo de 10 dias para te responder. Chega no 10º dia, a gente precisa de mais 10 dias. Chega no 20º dia, precisa de mais 10 dias. Isso não é cumprir prazo. As distribuidoras erram na alocação do crédito. Eu gero energia na minha casa e essa energia simplesmente desaparece. Some. Furto de energia pelas concessionárias em relação ao consumidor, deputado. Some. E aí você vai cobrar, aí eles dão 30 dias para responder, não respondem. Você é obrigado a pagar a sua conta cheia. Depois eles vão devolver parcelado o valor. Então, um descasamento de fluxo de caixa importante dos consumidores. Supostos erros de faturamento. O sistema mudou, esse mês a gente se enganou, desculpa, a gente vai refazer. Enquadramento errado, usinas que têm direito adquirido pela Lei 14.300, que estava tudo bem, de um mês para o outro, as distribuidoras viram a chave e falaram, não tem mais direito adquirido. Aí você reclama, desculpa, é verdade, você tem direito adquirido, volta. O famoso se colar, colou. Completa falta de disponibilidade de informação. Se você pede o histórico das suas contas, das suas gerações de usinas, as distribuidoras não te dão acesso a essa informação, embora essa informação seja minha, o dado é meu, a distribuidora não me dá direito a acesso à minha própria informação. E se eu ligo no 0800 da concessionária para reclamar, adivinha quantos preparados estão os atendentes do 0800 para responder as minhas perguntas sobre a geração própria de energia? Então, deputado, o que a gente precisa é de uma agência reguladora forte para que fiscalize de forma tempestiva esse abuso do comportamento das concessionárias de energia elétrica em relação aos consumidores de energia. E, por fim, para falar muito brevemente da medida provisória 1300, número 1. A gente recentemente descobriu que o Operador Nacional do Sistema e as distribuidoras de energia se reuniram a portas fechadas para decidir como elas deveriam operar o meu sistema de geração de energia, na minha casa. Então, o Operador Nacional do Sistema e a distribuidora de energia querem entrar na minha casa e dizer quando e como eu tenho que gerar minha própria energia. Sem conversar comigo, sem conversar com nós, associações que defendemos o direito de geração à própria energia. Nós estamos mais do que sedentos de ajudar o operador do sistema, a empresa de pesquisa energética, a trazer soluções tecnológicas para resolver essa questão. Armazenamento de energia, redes inteligentes, tudo isso é possível. Mas nós temos que estar envolvidos nas discussões para construir a solução. Não adianta dois agentes sentarem à mesa e decidir o que o terceiro tem que fazer. Os três têm que sentar na mesa juntos. Isso é um grande perigo. A medida provisória 1300 diz que a ANEEL pode obrigar um consumidor a adotar um modelo tarifário diferente. O que significa isso? Se você gera sua própria energia. A Lei 14.300 previa uma série de direitos, a ANEEL pode, pela medida provisória, alterar e acabar com todos os direitos que você tinha pela Lei 14.300. Ou seja, é um subterfúgio para virar a mesa e puxar o tapete da Lei 14.300. E também diz ali, escondido ali no meio da medida provisória, que podem ser criados novos encargos e esses encargos podem ser definidos especificamente para determinados perfis de consumo. De novo, estão querendo criar um encargo específico para quem gera a sua própria energia, ao contrário do que foi combinado e foi alinhado na Lei 14.300 por esse Congresso. Então tem muita coisa acontecendo de forma muito obscura, que vai contra os princípios do que foi acordado e definido pela Casa do Povo, a Câmara dos Deputados. É isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Guilherme Susteras.